Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão de webconferência, hoje para o curso de graduação em Ciências Biológicas. E hoje nós vamos conversar com o professor Ademir Nunes, que é responsável pela disciplina de Organização e Funcionamento da Educação Básica. Então, professor, primeiramente, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Obrigado, Anderson. Tá certo, pessoal, então vai funcionar assim, né? O professor agora vai fazer uma fala, vai conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina, vai fazer uma revisão que vai auxiliar vocês aí na realização da prova final também, né? E enquanto isso, eu já convido vocês para que enviem as suas perguntas para aí no chat, né? As perguntas serão moderadas pelo nosso técnico, que é o Guilherme hoje, também conto já hoje com o apoio do João e do Daniel, vão nos auxiliar na realização dessa web. Então, vocês vão mandando as perguntas, eles vão passando aqui para nós e, na medida do possível, eu vou repassando ao professor, ok? Então, vou passar aqui a palavra para o professor para fazer a sua explanação e depois nós voltamos a bater um papo aí sobre a disciplina. Ok. Certo? Então, professor Ademir, por favor, fique à vontade para a sua explanação. Ok, então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas nesta webconferência que hoje nós realizamos, com o objetivo, na verdade, de fazer uma revisão de todos os pontos e, é claro, de forma mais sucinta, em cima dos documentos, dos vídeos e de toda a disciplina em si, como foi montada para o curso de Biologia na disciplina de Organização e Funcionamento da Educação Básica. Então eu vou fazer uma discussão com vocês, abordando as principais questões constantes no programa da disciplina. Obviamente, acentuando algumas questões que são mais relevantes para cada ponto. Então, a nossa disciplina, ela teve como objetivo discutir as questões relacionadas à organização da educação básica do Brasil, né? Ou seja, resumindo, de que forma a educação brasileira ela está organizada, né? E, é claro, tomando como foco a educação básica. Então, a disciplina ela foi organizada em 4 grandes tópicos, né? O primeiro grande tópico da nossa organização de educação básica, da nossa disciplina, ela estava pautado dentro das ideias e do conceito de políticas educacionais. Porque não há como nós entendermos a organização da educação brasileira sem nós entendermos o que são políticas educacionais, né? E aí, vocês devem ter notado, dentro dos textos que foram enviados, foram postados, e dos próprios vídeos que foram colocados na disciplina, que o conceito de políticas educacionais ela é muito amplo, né? Mas o que concerne a nós aqui é fazer uma relação do que são essas políticas educacionais e o que elas afetam, o que elas acarretam dentro da organização da educação brasileira, né? Então, todo quanto é nação e todo quanto é país possui uma forma de verificar de que forma a educação brasileira, a educação do seu país está funcionando, está andando. No nosso caso aqui no Brasil, nós temos políticas públicas voltadas e direcionadas especificamente para o atendimento das demandas relacionadas à educação básica, né? O que nós entendemos como educação básica? Nós entendemos educação básica a educação infantil, a partir dos 4 anos, o ensino fundamental, que nós podemos dividi-lo em primeira etapa e segunda etapa, mas ao total são 9 anos, e o ensino médio. Então, toda esse andar, todo esse tempo escolar, ele é regulado e, ao mesmo tempo, ele é orientado por algumas ações. E essas ações é que nós denominamos políticas educacionais. Essas políticas, elas podem ser a nível federal, ou elas podem ser a nível local, no município, ou até mesmo dentro do Estado. Mas elas precisam existir, porque de nada adianta ter uma regulamentação dizendo qual é a importância, quais são os pontos elementares que devem ser tratados dentro daquele nível educacional, mas se eu não tenho uma política educacional, se eu não tenho uma política pública que dê a execução a nível estrutural mesmo desse nível de ensino. Por exemplo, né, nós precisamos ter no mínimo 200 dias letivos. Esses 200 dias letivos, eles estão dentro de uma legislação maior que a LDB. Mas eu preciso ter uma efetivação disso. Ela precisa sair da escrita da lei
e se efetivar no cotidiano da escola. Por isso precisa ter políticas que norteiem. Que forma são essas políticas? Através de regulamentações, através de discussões, através de visualizar dentro da escola e dentro daquele sistema qual é a melhor forma de praticar, por exemplo, esses 200 dias. Por isso eu preciso ter políticas claras, né, que sejam sustentadas tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual, ou até mesmo pelo governo municipal. Por quê? Porque cada uma dessas esferas, ou cada um desses sistemas, possui uma obrigatoriedade de responsabilidades. Por isso, quando nós falamos em políticas públicas educacionais, ou políticas educacionais, nós estamos tratando em como esses entes executivos, ou seja, né, prefeito, presidente ou governador de um estado, como que ele executa aquilo que a legislação está prevendo, ou aquilo que a legislação o obriga a realizar. E isso precisa estar muito claro dentro das políticas, que podem ser firmadas através de acordos ou até mesmo através da legislação própria. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro da organização, que a organização ela não é apenas algo regulamentar, né? É claro, passa pela regulamentação, mas acima de tudo eu preciso ter claro por parte daqueles que coordenam essa educação, e no caso estou falando aqui do Poder Executivo, que ele tenha claro como que essas ações, ou como que essas legislações e essas questões todas que estão no bojo das leis, elas se materializam, elas se transformam numa prática dentro do cotidiano. E isso nós denominamos como políticas educacionais. Sem isso, eu não tenho claro e eu não tenho a segurança da organização da educação brasileira ser firmada e ser desenvolvida. Um segundo ponto bastante interessante também e que converge com essa primeira discussão que nós fizemos é sobre, propriamente, a organização da educação brasileira. Né? De que forma a nossa educação brasileira ela está organizada. Todos nós sabemos que toda e qualquer ação educacional ela tem que ser pautada em alguma regulamentação firmada e que se vá para toda a nação. Né? No nosso caso, nós temos duas legislações que vão dar os primórdios ou as bases para que essa organização funcione, que é a Constituição Federal de 88 e a LDB de 96. Porém, né, nós não podemos imaginar que essa organização que nós estamos falando agora, ela se deu somente a partir de 88 ou então a partir de 96. Embora tenhamos uma história muito curta de educação no Brasil, nós não temos nem 200 anos de estrutura educacional, né, bem diferente da forma que nós enxergamos hoje, mas ela já é há bom tempo existente. Mas é a partir, né, principalmente de 1961, quando nós temos a 4.024, que é uma LDB, ou seja, uma lei que dá as diretrizes da educação, que vai dar um certo norte de forma uniforme para o Brasil. Porque antes dependia muito do Estado, poderia depender muito da prefeitura, do município, para dar a sua cara educacional. Né? E a partir da 4.024, nós vamos ter uma uniformidade da organização, ou seja, como é que a educação brasileira deve estar organizada. E ela se organizou a partir da 4.024, houve uma mudança, né, no período da ditadura militar. Todos nós sabemos que a ditadura começa em 64, né, e logo, anos mais à frente, em 71, nós temos uma reforma da LDB de 4.024 e vamos ter a 5.692 de 71. E tanto a 4.024 quanto a 5.692 vão dizer que níveis ou que forma a educação brasileira deve estar organizada. Nós tivemos já o dito chamado educação primária, educação secundária, ensino superior, depois nós tivemos o ginásio, depois nós tivemos ensino de primeiro grau, ensino de segundo grau. O que nós estamos notando que tanto a 4.024 quanto a 5.692 estipularam para a educação brasileira? Uma certa divisão, tanto a nível etário, ou seja, a criança ou adolescente precisa estar dentro de uma etapa de aprendizagem e nós damos uma nomenclatura para ela, quanto também nós precisamos entender que cada etapa possui um objetivo. Isso se deu desde 61. Avançando um pouco no tempo, nós chegamos na democracia, 81 nós temos a redemocratização do país,
E 3 anos depois nós temos a Constituição Federal, que é a vista a mais democrática de todas as constituições, né? Em 88 se instala a Constituição e a partir daí nós vamos ter um novo redimensionar para com a educação, né? A educação que até então era uma educação muito mais voltada propriamente para a técnica, com muito objetivo para o mundo do trabalho, passa a ter agora, com a Constituição de 88, um certo vigor de emancipação humana, né? Ou seja, nós temos que preparar para o mundo do trabalho, temos que preparar para a técnica, mas acima de tudo também temos que preparar para a formação humana. E aí nós temos a nova LDB, nós chamamos nova porque, embora não seja a mais nova, mas é nova comparado aos ideais que as anteriores tinham, né? Que é a 9394, que vai dar uma nova organização na educação. E a educação passa a ter, na verdade, duas grandes divisões. Nós vamos ter a educação básica e a educação superior, né? A educação básica, ela se divide, né, em educação infantil, a partir dos 4 anos de idade, né? É bom salientar que nós não temos ainda uma legislação firmada de 0 a 3 anos, e depois nós vamos ter o ensino fundamental, que hoje é de 9 anos. E, por fim, o ensino médio. Esse ciclo todo, né, a partir dos 4 anos, encerrando o ensino médio, nós caracterizamos como educação básica. Essa educação ela pode ser regida tanto pelo governo federal, tanto pelo governo municipal, quanto pelo governo estadual. Embora cada uma dessas instâncias, elas tenham uma certa prioridade. Por exemplo, o ensino municipal tem uma prioridade máxima com a primeira fase do ensino fundamental e com a educação infantil. Então, compete a esses legisladores, a esses setores do executivo que vão dar conta do município, firmar e perpetuar esse nível de educação. Então, quando nós falamos em organização da educação básica hoje, a partir da LDB, ela se faz dessa forma, né? Educação básica e educação superior. Só fazendo um pequeno adendo, até mesmo porque não faz parte, né, das nossas discussões de forma mais profunda, a educação superior, ela se divide hoje em 3 grandes níveis, né? A graduação, dividindo-se em licenciatura, bacharelados e tecnólogos, e após a graduação nós temos a pós-graduação, que ela se divide em 2, lato sensu e stricto sensu. Resumindo, especialização ou mestrado e doutoramento, né? Então a educação brasileira hoje, ela se faz dentro dessa divisão organizacional, né? E é claro, com muita dificuldade e, ao mesmo tempo, dando responsabilidade aos demais entes da federação, né? Hoje, os municípios possuem uma grande responsabilidade, como também o Estado. Praticamente o governo federal, ou o Sistema Federal de Educação, ele praticamente coordena as questões relacionadas à regulamentação e, ao mesmo tempo, às avaliações, que nós denominamos de avaliação de larga escala, né? Como, por exemplo, o IDEB, a Prova Brasil e assim por diante, né? O Estado e o município fica responsável muito mais na execução destas faixas etárias educacionais, né? É claro, sendo subsidiados pelo governo federal, né? Uma outra coisa importante que nós temos que salientar, de que essas legislações, elas dão o norte e elas precisam ser obedecidas, né? Mesmo que um Estado, um município possua uma ideia diferenciada da aplicabilidade dessa organização, ela não pode fugir à ideia central. Por exemplo, eu não posso, fora o ensino básico, instituir entre o básico e o médio um meio termo. Não posso. Eu posso, dentro da educação básica, criar inovações para aperfeiçoar aquilo que a legislação maior nos orienta a fazer. Mas eu não posso fugir daquilo que está regulamentado desde a Constituição Federal como da própria LDB. Isso é importante salientar, né? Então, por exemplo, uma escola ou um município pode ter mais de 200 dias? Pode. O que ele não pode ter, por exemplo, é menos de 200 dias. Então, sempre a regulamentação nos orienta a complementar e nunca reduzir aquilo que as legislações e os ordenamentos e as normativas regulam a educação brasileira.
Como nós temos falado desde o primeiro momento, vocês percebem que a legislação ela é muito importante para a organização da educação básica, né? Sem a gente ter uma legislação que dá o norte, nós temos uma certa preocupação porque aquilo não garante a efetivação desse nível de ensino, né? E para isso eu salientei aqui 2 artigos, né? Um artigo da Constituição Federal, do próprio ECA, que muita gente imagina que o ECA também não faz parte da regulamentação da educação e faz, né? E da própria LDB. E, por fim, o Plano Nacional de Educação, né? Então, na Constituição Federal de 88, primeiramente, o que a Constituição coloca? Que a educação é para todos, independente da raça, da cor e da condição social. É obrigação do poder público ofertar, né, o ensino elementar. Que ensino elementar é esse? A educação básica. Dentro dessa Constituição de 88, né, que garante de forma efetiva, é bom lembrar que nenhuma outra Constituição que nós tivemos colocava na sua redação, nos seus artigos, nos seus incisos, de forma tão clara que a educação é a obrigação do Estado e é direito de todos. Isso está muito claro nessa Constituição e é a primeira vez que se coloca isso. Então, na Constituição de 88, no artigo 227, diz assim: é obrigação do Estado, da família e da sociedade para a educação. O que o Estado entende? Que é compromisso dele, sim, mas acima de tudo existem parceiros que junto com o Estado fazem essa educação, que é a família e a sociedade. Somos um conjunto de agentes que são responsáveis com a educação. Você poderia perguntar, mas o que eu que não tenho filhos, por exemplo, não tenho criança na idade escolar, tenho responsabilidade? Se nós, como cidadão brasileiro, né, percebermos que existe uma criança, um adolescente que não está na escola e eu estou sendo negligente, não é porque eu não sou o pai dele ou não tenho laços sanguíneos com ele, que eu não tenho responsabilidade. Tenho sim, e inclusive posso ser processado por isso. Porque a Constituição me diz que todo cidadão também é responsável. Uma outra coisa importante, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que coloca, reforçando a Constituição de 88, dizendo que a educação é um direito de todos. Então, mais uma legislação reforça a Constituição de 88. E, por fim, a LDB. A LDB vai ser uma espécie de lei complementar à Constituição Federal e ao próprio Estatuto da Criança, que vai, aí sim, ter uma lei específica que regulamenta toda a educação brasileira, desde a criança, né, de 0 anos, à fase adulta do ensino superior. Então, tudo que nós precisamos saber e precisamos entender sobre a organização, os direitos, os deveres, as responsabilidades estão na LDB e, no nosso caso, agora, a de 96. A LDB e as próprias leis complementares prevêem um plano nacional, né? Nós tivemos um que acabou em 2013 e começamos outro em 2014, e esse Plano Nacional de Educação ele vai até 2024, né? E, de certa forma, ele está ligado às políticas educacionais que eu falei no primeiro ponto. O Plano Nacional de Educação tem a responsabilidade, juntamente com promotores, com juízes, com todo o amparo legal e jurídico, em fazer com que tudo aquilo que esteja na Constituição Federal e na própria LDB seja executado. O que nós percebemos no Plano Nacional 1, que nós denominamos, que acabou em 2013? Que várias demandas não foram concretizadas. E aí eu destacaria 2. Primeiro, fazer com que a educação básica seja em período integral, e isso nós não conseguimos executar, e ao mesmo tempo capacitação e ao mesmo tempo a valorização do profissional da educação, que isso também nós não conseguimos executar. Nesta outra agora, que vai até 2024, ela tem essa responsabilidade. E para dar o funcionamento disso tudo, porque nós temos que entender que não é só de boa vontade que se faz as coisas, mas precisa ter orçamento, nós temos um fundo, né, que nós chamamos o Fundef, o Fundeb. Antes era denominado Fundef, porque só atendia o ensino fundamental, e depois nós criamos o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Esse fundo tira dinheiro da onde? Tira dinheiro dos impostos e um certo percentual do produto interno bruto. A meta é chegar até 2024 com 10% do PIB.
tudo aquilo que o Brasil arrecada de riqueza, 10% até 2024, terá que ser aplicado à educação. É com este fundo que se subsidia construções, salário, equipamento, formação, alimentação, tudo que nós podemos imaginar que está dentro da escola ou está dentro do processo educacional, é o Fundeb que faz o financiamento. Tem verbas que são diretas, vindas do governo federal, outras podem vir do comércio, podem vir do meu município, podem vir do estado. Mas são verbas que devem ser, a partir de 2014, evoluírem até chegar a 10%. Hoje, o que se aplica em educação está por volta de 4,5% a 5,5% do PIB. Muito pouco e muito aquém daquelas nações que se consideram desenvolvidas, né? Então, o Brasil pretende chegar ao mínimo que é em torno de 10% daquilo que o Brasil, que a nação arrecada em termos de riqueza. Então, isso é importante que a nível de legislação, ela não só norteia o que tem que se fazer, mas, acima de tudo, também que verbas são destinadas a essa execução. E, por fim, que também é um ponto extremamente importante, que nós temos que entender que a escola, ela tem duas grandes finalidades, né? As legislações todas nos levaram à escola. A primeira grande finalidade é levar aquele indivíduo ao mundo social, né? Levar aquele indivíduo ao mundo da diversidade, porque na escola existe uma grande diversidade, né? E o segundo grande ponto, não menos que o primeiro, porque os dois estão praticamente iguais, né? Que é a responsabilidade da aprendizagem. A escola precisa ter claro de que o objetivo dela é social e de ensinar. Tudo que vem após isto é complemento para consolidar essas duas coisas. Se a escola não tem clareza da sua responsabilidade social e não consegue firmar a aprendizagem, a escola está falhando na sua natureza, dentro daquilo que a legislação e das legislações nossas colocaram como sendo prioridades da educação básica, né? E nesse caso, quando nós falamos em gestão escolar, nós não podemos minimizar a ideia de que gestão escolar resume-se apenas ao papel do diretor da escola. O diretor da escola, ele é um dos sujeitos responsáveis dessa gestão. E que gestão nós estamos falando? Da gestão do firmamento daquilo que eu falei há pouco, da socialização e da aprendizagem. Mas outros sujeitos que estão dentro dessa escola, inclusive todos nós, que não necessariamente estamos diretamente ligados à escola, temos essa responsabilidade, né? Então, a escola, quando ela consegue socializar e dar aprendizagem, a escola está firmando não só um acordo legal, mas a escola está, por natureza, executando aquilo que é da sua obrigação, né? E, para isso, a comunidade, tanto externa quanto interna da escola, precisa entender que isso não se faz apenas com alguns sujeitos. É muito comum nós darmos responsabilidades principalmente a dois sujeitos dentro da escola. A responsabilidade que as coisas dão certo ou não dão certo é para o diretor da escola, ou então para a equipe pedagógica, né? Eu como pai, eu como funcionário, ou eu como comunidade, muitas vezes me eximo dessa responsabilidade. E tudo aquilo que regula a educação brasileira coloca nós como responsáveis, né? Por outro lado, eu como escola, eu como diretor, eu como professor, eu como pai, eu como aluno, né? Eu como gestor, eu como equipe pedagógica, preciso também entender que a gestão não se faz de forma em separado. É óbvio que cada sujeito tem sua responsabilidade. Por exemplo, um diretor de escola responde a nível legal sobre a escola, né? Mas ele precisa, acima de tudo, entender que mesmo ele sendo o representante legal e jurídico da escola, ele precisa convidar esses outros sujeitos para fazer aquilo que chama-se de gestão educacional. Para quê? Para que toda a organização da educação básica, toda a legislação, todos os direitos e todos os deveres daqueles que participam desse ambiente chamado escola seja executado. Caso contrário, nós ficamos apenas dentro de um aspecto mais burocrático e não vivo. Temos que entender que a escola é um ambiente vivo, é um ambiente dinâmico. Regulado, sim, mas acima de tudo, ele tem que entender que essa regulamentação não pode ser maior
do que os sujeitos que estão lá dentro, que são totalmente diferentes, não são homogêneos, mas acima de tudo tem um objetivo: socializar e educar. Eu acho que esta é a grande visão que a educação brasileira tem passado e tem insistido em passar, com grande dificuldade, mas esse é o bojo de tudo aquilo que nós almejamos como educação de qualidade. Eu acho que de forma assim, geral e de forma muito rápida, com maiores detalhes, vocês devem ter percebido ao longo da disciplina, com os vídeos e textos, complementa tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tá certo, obrigado, professor Ademir, já pela sua explanação, né? Então já quero deixar o convite para que vocês, alunos e alunas, comecem a enviar as suas perguntas, né, que o Guilherme, aqui, o nosso técnico, vai repassar aqui para a bancada e eu vou repassar ao professor o mais brevemente possível. Nós temos aqui algumas questões, professor, que de alguma forma vai reforçar alguns aspectos da sua fala e que também pode contribuir no entendimento do assunto por parte dos acadêmicos, né? Enquanto o pessoal vai enviando as perguntas, nós já recebemos algumas, assim que passar aqui eu já transmito elas para ti, tá? Então, olha só, dentro das políticas educacionais, como é que funciona a relação entre Estado e governo? Nós temos que entender que quando nós falamos em Estado, é um conceito, e quando nós falamos de governo, é outro conceito, embora nós confundamos as duas coisas. Estado é uma ideia muito mais macro, né? Uma ideia muito abrangente, né? O governo, na verdade, é a execução ou é a prática que se dá a partir de uma ideia de Estado. Então, por exemplo, se a minha comunidade escolheu ou por força maior decretou que aquele Estado é um Estado democrático, eu, como governo, tenho que exercer na minha prática, a partir da política, a partir dos políticos, essa democracia. Então, Estado é a ideia que eu tenho da nação. Governo é a execução daquilo que se idealizou como Estado, como nação. Entendi, uma questão de diferenciação de conceitos, sobretudo. Exatamente. Né? Tá certo, professor, vou lhe passar então as duas primeiras questões. A Marciane, ela está... Eu vou passar as duas porque as duas estão relacionadas. Né? Tá. A Marciane, ela pede, a princípio, como será a prova, a avaliação. Né? Uhum. E a Suziane Somariva, ela pede sobre quais pontos ela deve focar para a prova, se ela deve decorar todos os números de leis, todas as datas de leis, ou somente as principais. Não, eu quero dizer para as duas que o objetivo da disciplina não é decorar a lei, né? E também não quero que passe a intenção que a disciplina se dá por lei, né? Mas é regulamentado. Então, ela fica despreocupada, né? Não precisa ter lei. Agora, é claro, né, que para todo um bom professor eu preciso saber qual é a Constituição. A nossa é de 88. Qual é a LDB? É de 96. Agora, eu não preciso saber artigos e detalhes. Eu preciso entender qual é o foco, né? O que a Constituição, por exemplo, prevê? A Constituição prevê democracia. A escola tem que ser democrática, tem que ser emancipatória. O que a LDB prevê? Que além de tudo que está na Constituição, que se faça que a educação faça as duas coisas. Sociedade, a escola tem que mover o aluno para a sociedade, mas tem que também dar ensino. Então, se eu quero que os alunos entendam que eles não vão precisar decorar nada, mas eles precisam entender a ideia central dessas legislações. Todas as legislações que eu falei agora, todas elas se encaminham para quê? Para que se efetive a ideia de igualdade para todos, que se efetive a ideia de que todos têm direito à educação e de que a escola precisa ensinar. Isso é o grande foco. Agora, os artigos e incisos, né? Isso deixa comigo por enquanto. Eles vão acabar vindo no contexto da escola. Isso, com certeza, com certeza. Eu jamais vou cobrar lá o inciso 3 do parágrafo 4º, o que significa. Tá certo, tá certo. Bom, a Alane está fazendo uma outra pergunta também. A sociedade faz parte para um bom funcionamento de uma escola, mas caso a sociedade se torne negligente, há algum tipo de punição? É aquilo que eu falei, né? A Constituição de 88 diz que a responsabilidade é do Estado, da família e da sociedade. Se eu como sujeito, portanto, eu como um sujeito que está dentro da sociedade, sou negligente em alguma questão relacionada à educação, eu posso ser punido por isso. Por exemplo, posso ter uma denúncia no Ministério Público.
Eu posso ter um vizinho meu que eu saiba que ele não leva suas crianças, que ele não matricula suas crianças, e eu saiba disso, não só ele pode ser processado, mas eu, como sendo um sujeito da sociedade, posso ser processado porque eu estou vendo uma contrariedade, estou sendo negligente. O Ministério Público pode me atingir também. A ideia da legislação é de que, mesmo que existe uma grande ponte entre aquilo que está na teoria e aquilo que é na prática, não tem policiais a todo momento fiscalizando a gente. Mas eu posso ter responsabilidade sim. Por quê? Porque a lei maior nossa, a Constituição Federal, ela diz, é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, todos como sociedade têm uma certa responsabilidade. E podemos ser punidos caso a gente não efetive aquilo que a Constituição maior nos coloca, que é assegurar o direito à educação a todos. Uma punição, inclusive, num nível legal e também uma punição social, vamos dizer, porque nós estaremos à mercê de uma educação de baixa qualidade, que não cumpre com o que as leis prevêem em termos de igualdade e de acesso a todos. O maior medo que a gente pode ter é resumindo, posso parar na cadeia por causa disso? Pode. Mas, acima de tudo, tem que ter uma ideia de que eu também sou responsável por uma educação boa, Embora a ideia de boa é muito ampla, mas, acima de tudo, a melhoria da sociedade, Eu, como cidadão, eu tenho que ter essa consciência, Então, portanto, a negligência, ela não se cabe dentro desse contexto, Não podemos ser negligentes. Tá certo. Professor, assim, nós falamos já falou um pouquinho sobre o ECA, sobre o LDB, sobre a Constituição, Mas para reforçar essa questão, para deixar bem claro, quais seriam as duas principais legislações que norteiam a educação básica hoje em dia? E qual que é a importância particular de cada uma delas? Bom, primeiramente, não pode haver nenhuma lei maior que a Constituição. A Constituição de 88 existe embora a Constituição ela abrigue todas as demandas sociais, mas existem parágrafos específicos da educação. Então, primeiramente, é a Constituição Federal. Toda e qualquer lei que saia da Constituição Federal não pode ser maior que ela. Embora a Constituição não dá conta do todo. Por isso se fez o quê? A LDB. Então hoje, quais são as duas maiores leis? A Constituição Federal e a LDB. Eu não posso ferir nenhuma das duas. Posso aprimorar, mas não posso dar menos do que aquilo que está contemplado na Constituição. E é claro, o ECA também é importante? Só que o ECA não tem poder, por exemplo, regulador da organização da educação brasileira, mas ele tem poder sobre aquilo que nós estávamos falando há pouco, da negligência, do direito à educação e assim por diante. Tá certo. E falando em LDB, professor, eu vou incluir uma questão aqui na nossa conversa. Nós vivemos hoje num país que é multicultural, com mudanças constantes de direcionamentos, com acessos diferentes a tecnologias, enfim, com diferentes graus de renda, diferente grau de formação cultural, enfim, Por mais que ela seja ambas, tanto a Constituição quanto a nossa LDB, já dê conta de uma série de demandas, é possível dizer que já existe aí alguma demanda que ainda não está abrigada pelo LDB, que está em discussão, talvez uma inclusão, uma discussão, ou existe algum tópico da LDB que ainda é passível de ser desenvolvido? Existe alguma discussão nesse sentido? A LDB, muita pouca coisa da LDB não se cumpre. Eu diria até que tudo se cumpre da LDB, mas não se cumpre na intensidade que a LDB exige. Hoje, qual que é o maior gargalo nosso? Dois. O início e o fim. As crianças de 0 a 3, que hoje não é obrigatoriedade do Estado, nem do governo federal e nem do município. Se abre à medida que se pode. Então nós temos hoje um contingente gigante de crianças de 0 a 3 anos que, se tiver vaga, está na escola, se não tiver vaga, não está. Esse é o grande gargalo que o Plano Nacional não conseguiu, a Constituição não conseguiu e a LDB não está conseguindo. Embora o Plano Nacional agora promete que até 2024 essas crianças estarão na escola. Por isso que se estabeleceu que a educação infantil é a partir dos 4 e não a partir dos 0 a 3. E outro gargalo, embora não faça parte da grande discussão nossa aqui, mas é da discussão, que é o ensino superior. Hoje, numa população que ultrapassa mais de 210 milhões de habitantes, quase 210 milhões de habitantes, nós não temos nem 4 milhões desses habitantes frequentando um ensino superior. E lembrando
que hoje 85% do ensino superior está na mão da iniciativa privada e apenas 25% na iniciativa pública, né? Então, a possibilidade de um filho de um trabalhador estar na universidade ainda é longe, né? Então, eu diria assim, quais são os dois grandes gargalos que nós temos? Por isso que eu disse, o início e o fim. 0 a 3, que nós precisamos garantir, né? E ao mesmo tempo precisamos ampliar, embora nós já ampliamos muito, né? Mas nós precisamos ampliar ainda o acesso ao ensino superior, né? Então, para mim, a LEDB não conseguiu ainda fazer a costura, a amarra para essas duas demandas que são fazedoras da educação como um todo. Entendi. Né? Bom, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa webconferência, então vou ter apenas mais uma questão aqui. Se tiverem mais questões, postem no chat ali que esse é um bom momento para tirar as dúvidas aí, ok? Bom, professor, então, para a gente já encaminhar para o final, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a importância da gestão escolar, né, nesse sentido também de consideração dessas leis, né, de como fazer isso funcionar, como isso vai para a prática, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da gestão escolar. Tá. Veja, Anderson, a gestão escolar, ela mais do que apenas se confunde em colocar de que ela é apenas um sujeito que administra aquela unidade. A gestão escolar, que envolve todos aqueles sujeitos que eu falei, precisa assegurar aquilo que as leis determinam. E o que as leis determinam, assim, fundamentalmente? Dizendo que a educação é um direito de todos. Primeira coisa. Segundo, que a escola é um ambiente para socializar e, ao mesmo tempo, para garantir a aprendizagem. Então, a gestão escolar, que é esse corpo de sujeitos que fazem a escola, com dificuldades, com problemas, com falta de recurso, né? Mas com toda essa engrenagem que não funciona como devia funcionar, por N razões, precisa assegurar àquela comunidade que aqueles sujeitos que estão lá vão sair de lá depois de 9 anos ou depois de 12 anos com aquilo que é o mínimo, mas muito bem consolidado, né? Eu não posso aceitar que uma escola hoje não possa dar nem o mínimo, né? Alegando várias questões. Então, essa gestão, que é esse corpo de elementos, tem que gerir a escola, claro, administrativamente, mas tem que convidar os sujeitos a fazer com que aquilo que é o mais fundamental, que é o ensino-aprendizagem, seja dado. Dentro, é claro, dos meus limites, né? Gostaria que minha escola tivesse melhores equipamentos tecnológicos? Não tem. Mas a minha escola tem muitos bons professores. Então, que isso seja transmitido. Então, usar aquilo que eu tenho de melhor para fazer. E, é claro, nunca se esquecer de cobrar daqueles que são responsáveis em gerir essa educação. Eu acho que a gestão tem esse papel, né, fundamental de gerir a escola como uma entidade pública e administrativa, mas, acima de tudo, garantir aquilo que é básico, que é direito de todos ter educação. E ter educação não de qualquer jeito, né? Eu canso de escutar que a escola pública não vai bem. Sim, sabemos que não tem aquilo que nós gostaríamos que ter, mas parte da escola pública ser boa é minha responsabilidade. Isso eu tenho que ter claro. E a gestão tem que criar essa responsabilidade, né? Escola tem responsabilidade gigante, mais do que nunca nós estamos vendo hoje, dessa responsabilidade. Tá certo. Bom, nós não recebemos nenhuma pergunta mais. Vou pedir então para o professor que o senhor faça as suas considerações finais sobre a disciplina e até mesmo sobre a avaliação que os alunos terão de fazer, né? Por favor. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, né? E espero ter contribuído para essa discussão, né, da organização da educação básica. É uma discussão extremamente ampla, mas que necessita ser conhecida por aqueles que querem ser professores. Um professor que cai numa escola ou se torna um profissional de educação e não entende como funciona a educação brasileira, precisa rever o seu verdadeiro papel. E a segunda, que eu gostaria de dizer para todos, né, que a mim interessa, como professor dessa disciplina, que seja repassada a vocês as informações, não diria básicas, mas as informações de entendimento. Então não fiquem preocupados em decorar,
né? A minha prova não é a minha avaliação não é uma prova decoreba. Minha prova é uma prova que vai exigir de vocês o quê? O entendimento, né? E o entendimento a partir do quê? Principalmente a partir disso que nós comentamos há pouco aqui, né? Qual a responsabilidade do Estado? O que a Constituição nos traz? O que significa uma LDB? Então, não fiquem preocupados em decorar, né? Vocês têm que ficar preocupados em entender. Vocês vão perceber nas minhas questões que eu vou fazer a vocês, no dia da avaliação, que eu vou exigir de vocês aquilo que os textos e os vídeos e as nossas prosas motivaram a vocês a estarem nesse curso, né? Então, como foi perguntado, né? Vai exigir artigo, vai exigir... Não se preocupem com isso. Entendam educação no sentido mais amplo. E é isso que eu vou estar cobrando, né? Tá certo. Professor, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua explanação. Okay. Quero agradecer também a todos os acadêmicos, alunos e alunos que acompanharam a gente na web. Deixar também aqui meu agradecimento ao pessoal da técnica que nos apoiou. Então, o Guilherme na moderação e o João Gustavo e o Daniel Souza na técnica. Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Rebelião de verdade. Porque, na verdade,